acho que essa reação que mostrou o Vasco resume também um pouco a partida do Léo Jardim, porque embora não tenha feito uma boa partida nos 90 minutos, fez essa boa defesa no final, né, que seria o gol da classificação do Fortaleza, depois pegou um pênalti, mas eu acho que as lideranças do Vasco reagiram, porque uma das lideranças, que eu nem sei se pode considerar uma liderança, que é o Maicon, falhou. E essa falha jogou o psicológico do time do Vasco lá para baixo. Grande Jader, muito obrigado. Deixa comigo, agora a gente toca daqui com o Troca de Passes. Está no ar a gente aí com imagens de São Januário. Lá o Vasco e Fortaleza empataram 3-3 nos pênaltis. Léo Jardim brilhou e o Vasco avança às oitavas de final. Vamos falar muito sobre este grande jogo que tivemos nesta noite lá na coluna histórica. E você pode participar com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Você, torcedor do Vasco, do Fortaleza, mandem as suas mensagens pra gente lá no Twitter, tá bom? Hashtag Troca de Passes. Vamos trocar passes aqui ao longo do programa. Estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Ramon, e vamos começar a falar sobre este grande jogo de futebol. Um brinde a esta terça-feira à noite. Tudo bem, Mansur? Boa noite. O Vasco está classificado, um jogo de muitas alternâncias, né, ao longo de todos os 90 minutos, mas o principal, de alto entretenimento, né? Jogo muito bom de se assistir. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Todo mundo que assiste o Troca. Não dá para dizer que a participação do Vasco na Copa do Brasil não esteja produzindo entretenimento, né? Contra o Água Santa, a classificação já tinha sido nos pênaltis, depois também de um jogo cheio de alternativas, em que o Vasco pareceu que em dado momento não ia conseguir se classificar. Hoje, outra vez. É aquele jogo que é ótimo de assistir, é divertidíssimo de assistir, se você analisar pelo entretenimento, pela diversão, por alguns lances de qualidade, mas você não conseguia olhar para nenhum dos dois times ao final dos 90 minutos e falar: é um time que parece pronto para coisas grandes, seja na Copa do Brasil, seja no restante da temporada. Para mim, não é a melhor versão de Fortaleza que a gente já viu nesse período com o Vojvoda. Para que você tenha uma ideia, o Fortaleza tinha permitido pouca coisa ao Vasco para que o Vasco alcançasse 3 gols. A sensação é que o Fortaleza cede gol com muita facilidade. Por outro lado, é um Vasco que tem estruturalmente muitas questões, mas muitas questões que ficaram claras ao longo do jogo. A maior delas, eu conversava com o Ramon quando a gente assistiu o jogo, o espaço à frente da área é muito grande, o Vasco está sempre muito mal protegido à frente da área, é um time que se espaça demais, é um time que deixa muito espaço entre setor, que defensivamente tem questões estruturais muito sérias. A gente vai conversar sobre isso ao longo do programa. Sem dúvida, mas o Ramon, já te dando boa noite aqui neste início de Troca de Passes, é um resultado, uma classificação importantíssima pelo momento, né, de turbulência que é vivido pelo Vasco nos bastidores, a chegada de um treinador que hoje foi com a delegação, chegou no mesmo ônibus dos jogadores a São Januário, esteve assistindo no estádio o Álvaro Pacheco, português que recém chegou ao Brasil, vai começar o seu trabalho e é importante começar vendo o Vasco se classificar com a vaga nas oitavas de final, e agora ele vai ter um pouco mais de tempo, né, já que o Campeonato Brasileiro ainda está paralisado até o dia 1º de junho, para começar a se inteirar de tudo que está acontecendo, começar a montar um time e tentar dar uma organizada melhor nesse Vasco, melhor com vitória do que com derrota. Embora o jogo tenha terminado empatado, a vitória tenha vindo só nos pênaltis. Ramon, boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, amigos. Uma vitória de transpiração do Vasco, né? Concordo 100% com o que falou aqui o Mansur. O Vasco com alguns problemas táticos graves, na minha visão, né? De ceder muito espaço. O terceiro gol ali, a gente vê o Matheus Carvalho e o Esforza entrando para dentro da área ali, sem necessidade alguma de entrar os dois. Poderia um ficar na frente da zaga para pelo menos induzir o erro ao adversário, né? O Hércules dominou sozinho e conseguiu finalizar com um bom chute até. Mas em relação ao Álvaro Pacheco, né, além do tempo, né, essa tranquilidade, essa paz que o Vasco está precisando para poder se organizar, precisa de contratações. É um time que hoje, como eu falei, repito, transpirou muito do que inspirou, né? Teve no Payet 3 jogadas, 3 participações diretas para o gol. Primeiro, o lançamento dele, que o Marinho cometeu pênalti. No segundo, a transição que o Verratti rouba a bola, nós vamos ver. No primeiro pau de escanteio, ele toca no Payet. E aí começa os contra-ataques, o Verratti e o Payet acompanham até o final. E aí tem o passe do Payet para o Puma cruzar, um excelente cruzamento com a perna que não é boa, para a finalização do que roubou a bola no escanteio, acompanhando a jogada, que foi o Verratti. E o terceiro gol, ele tenta 2 vezes a mesma jogada, né? O
O Piton passa, ele erra o primeiro lançamento, a bola volta, o segundo ele dá no chão e aí o Piton também acerta um chute. Enfim, uma vitória de transpiração, de raça, mas de pouca inspiração. Vamos conversar com os nossos companheiros que estiveram na transmissão desse grande jogo lá em São Januário, que tiveram o privilégio de estar lá para sentir esse clima de caldeirão que foi nessa terça-feira à noite por lá. O Vasco conseguiu dar alegria a esse povo que foi e pagou ingresso para ver Vasco e Fortaleza. Numa noite em que os goleiros não brilharam, né, Jader? Aliás, o Léo Jardim até no final se redimiu e conseguiu sair até como herói. Mas se eles no primeiro jogo foram muito responsáveis pelo placar não ter sido maior lá em Fortaleza, hoje tanto o Léo Jardim quanto o João Ricardo permitiram gols que normalmente eles defendem, né? E o Léo Jardim nos pênaltis conseguiu se redimir na última cobrança. Bem-vindos ao Troca, meus amigos. Diniz, um abraço, amigo, você, Mansur, Ramon e para todo mundo que está acompanhando. Só para deixar claro que esse clima de emoção, de pulsação e tal, segue. Aqui em São Januário tem uma galera que não arreda o pé e segue curtindo, digerindo ainda essa, de novo, classificação emocionante do Vasco. O Júnior chamava atenção ainda a respeito do desempenho dos goleiros, né? Mas se a gente for botar na conta, botar na balança, o Léo Jardim pega uma bola no último lance, manda para escanteio, evita, né, o gol do Fortaleza e defende a última cobrança que classifica o Vasco. Pesou para o lado do Léo hoje, né? Se não foi tão inspiradora, mas nos momentos definitivos e cruciais, o Léo se deu melhor na comparação com o João Ricardo. Fatalmente a gente conversa assim, né? Quem classifica tem todos os méritos, quem perde parece que não. Quem ganha tem razão, né? Não é? Não é isso, gente? Boa noite a galera lá. Boa noite, Maestro. Diniz, Mansurzinho. Eu acho que a leitura um pouco do jogo, a gente pode dizer que é o Vasco atual, né? Eu acho que a palavra que foi usada por um de vocês aí, que foi, precisa se organizar, só isso. Porque você tem jogadores com qualidade. Você vê um Payet, toda vez que o Payet toca na bola, alguma coisa diferente acontece. Porque realmente é um jogador muito acima da média. Tem bons jogadores, mas eu acho que a questão da organização, eu acho que tem um peso muito grande. O fato de jogar com dois jogadores, com o Galdames, né, e o Esforça na frente da área, tem um peso muito grande para a equipe. Eles conseguem até individualmente jogar, mas taticamente, né, tem esse tal desse espaço. Ninguém dá espaço hoje, mas para ninguém, porque senão todo mundo consegue, né, usufruir desses espaços. E o Vasco, infelizmente, ainda não conseguiu fazer com que a equipe jogue coesa, né, que é uma palavra bem antiga, né? E isso termina criando problemas, né? É lógico que a chegada do Álvaro Pacheco aí vai ter algum tempo para trabalhar. Ele deve ter visto algumas coisas boas hoje também, que acho que apareceu, principalmente essa entrega, né? Jamais o Vasco deixou de lutar, de correr, de brigar, e isso é um dado importante, mas precisa se organizar melhor, porque muitas chances para os adversários, e hoje, na verdade, conseguiu sair com um resultado que duas vezes, né, parecia que não ia acontecer, que foi 1-0 e o 2-1, e terminou conseguindo chegar ao empate e depois a vitória nos pênaltis. Ana. Ô, Jader, boa noite para os meninos, pessoal do Troca. Você sabe que quando começou a transmissão, né, no nosso aquecimento, eu falei, é o jogo de um time que não faz gol, que era o Fortaleza, com um time que sofre gol toda hora, que é o Vasco, né? Nos últimos 10, só um jogo sem tomar gol. E muito rápido o jogo já foi se desenhando que seria um jogo com emoção, né? Já começou com o gol do Marinho, com toma lá da cá do Vasco. Eu acho que olhando um pouco do ponto de vista do Vasco, me chama a atenção como é um time que tem muitos problemas, né? O trabalho do Ramon Dias, como nós dissemos na transmissão, ele não era todo mal, mas o time foi perdendo e não tem basicamente nada. O Vasco marca muito mal a própria área. A gente falou várias vezes sobre o espaço que o Pochettino teve para passear durante o primeiro e boa parte do segundo tempo. O Zé Wellison também conseguiu jogar muito no meio-campo e o Vasco não tem força no meio-campo. Joga com dois volantes que, quando tem a bola, eles sabem o que fazer, em especial o Esforza, que participou inclusive do lance de um dos gols, mas é um time que não consegue marcar, ele não tem leitura defensiva. Teve um lance no segundo tempo que o João Vitor sai para fazer a caça e fica um buraco na linha de defesa. Sim. E aí o Maicon aponta para um dos volantes entrar. Isso é uma coisa muito básica de sistema defensivo, né? Então tem esse grande problema que eu acho que é o que tem para resolver do Vasco nos próximos dias. Mas eu acho que olhando agora o copo meio cheio, né? O copo do Vasco meio cheio, foi um time que reagiu. E reagiu a partir das suas lideranças. Payet
Verratti, até o Adson, que é um jogador jovem na história do Vasco, puxou o contra-ataque e colocou o Vasco no jogo de novo no momento que o Fortaleza dominava a partida, né? Então acho que essa reação que mostrou o Vasco resume também um pouco a partida do Léo Jardim, porque embora não tenha feito uma boa partida nos 90 minutos, fez essa boa defesa no final, né, que seria o gol da classificação do Fortaleza, depois pegou um pênalti, mas eu acho que as lideranças do Vasco reagiram, porque uma das lideranças, que eu nem sei se pode considerar uma liderança, que é o Maicon, falhou. E essa falha jogou o psicológico do time do Vasco lá para baixo. E aí fez com que o Fortaleza ficasse muito bem na partida. Só para me alongar um pouquinho mais, falando do Fortaleza, é um time que reage mal quando tem essas decisões por pênalti. Sul-Americana, final de campeonato estadual, agora contra o Vasco na Copa do Brasil. Eu falo que é um time que tem um projeto esportivo que deu muito certo, mas falta o que a mais para virar a chave. Eu acho que é um goleador, talvez uma referência técnica, tem no Pochettino, mas precisa desse cara para chancelar esse grande projeto esportivo. O Fortaleza é muito refém do próprio sucesso, tem muita coisa para disputar e um elenco muito enxuto, e hoje a gente viu aí como ele tem essa dificuldade quando precisa virar a chave nesses momentos decisivos. E nos chamou até a atenção o fato da escolha, né, também do Kevin Andrade, Exatamente. menino, né, que está chegando agora, enfim, sua primeira temporada no clube, coube a ele a definição, né, da possibilidade do Fortaleza seguir ou não. A escolha do técnico, a confiança, aí você pode contemporizar, você pode avaliar. Ele marcou contra o Boca, né? Sim, Aos 90 sim. minutos, né? O gol que deu... Personalidade ele tem, né? É isso. Mas eu acho que sempre o técnico sabe o que está acontecendo lá. Mas a última bola, do último pênalti, um menino jovem, eu acho que a escolha dá para questionar. É assim. que nem quando a gente vai lembrar lá, mas o Rodrigo contra a Croácia, por que botaram o menino para bater? Sabe aquele papo? Então, talvez o torcedor do Fortaleza esteja se perguntando, enfim, mas tá tentando entender ainda essa eliminação depois de um jogo de muitas alternativas, e as imagens, né, Diniz, Mansur e Ramon, elas estão aí para contar de fato essa história de muita coisa, porque teve personagens, teve momentos, né, puxando para um lado e para o outro. Olha, não falta situação criada aqui para definir o que foi esse jogo e a classificação do Vasco. Claro, foram 10 pênaltis cobrados, só em uma das Sim. cobranças, o goleiro acertou o canto. Né? Foi exatamente a cobrança defendida pelo Léo Jardim, batida pelo garoto Kevin. E praticamente a mesma lista dos batedores que bateram contra o Água Santa, né? Lá foram 4 pênaltis, todos também converteram, e hoje, mais uma vez, o Vasco com muita personalidade aí. Mas se puder poupar, o torcedor tá topando, viu? Pra próxima fase, o torcedor ninguém tá aguenta poupando. mais emoção. Se der pra evitar a emoção dos pênaltis, melhor. Eu queria saber de vocês... Eu tive nas duas, hein? Verdade. Aqui, ó, o problema aqui, ó. Não tá fácil, não. Pra gente seguir falando um pouquinho mais ainda sobre o Vasco, meus amigos, eu queria tentar entender com vocês, também com o Mansur e com o Ramon aqui, porque chama bastante atenção o quanto é confortável para o adversário jogar contra o Vasco, né? Quando tem a bola. O Vasco tem muita dificuldade para roubar a bola do adversário. Dá a impressão que se o adversário quiser ficar tocando ali próximo à intermediária do Vasco, vai tocar a bola quase sem ser incomodado. É um problema mais de organização ou para vocês é de característica dos jogadores que hoje compõem o meio-campo do Vasco? Tem pouco jogador, aquele mais mordedor, um jogador que tem característica de realmente dar bote para roubar a bola dos adversários. Né? Isso. Não tem um Zé Wellison aqui, né? Exatamente, no Vasco, Aninha, né? exatamente. E aí, maestro? Não, é porque você tem no elenco jogadores como o Hugo Moura, você tem jogadores como o Zé Gabriel, mas talvez até hoje a escolha do Paiva tenha sido pelo fato de jogar em casa, de querer propor o jogo, de tentar fazer com que o Vasco jogue mais. É a história do cobertor curto, né? Se você tem jogadores com características de toque, saída, de qualidade, você vai perder um pouco na hora que você tiver sem a bola. É por isso que você precisa ter um time organizado, um time compacto, um time coeso, porque aí dá para você, de certa maneira, você diminuir um pouco esse dano. Se você não tiver essa participação de todos os jogadores, fica muito espaço para os dois. Né? E os dois não têm essa característica de sair para o embate. O que acontece? Quando o adversário pega, eles entram quase que para a linha defensiva. Por isso que deu oportunidade para o Erro e outras, né, boas também definições que tiveram, que uma no meio, lógico, que o Léo Jardim pegou, e a outra no chão, né, que ele fez a grande defesa no final. Esse é um problema que o Álvaro Pacheco ele vai ter que encontrar uma solução. Ou seja, com jogadores de característica mais de pegada,
ou então com essa organização do pessoal do meio-campo para não ficar tão exposto, né? No caso, o Léo Jardim, quando tiver bola de fora da área. E se a gente for avaliar e analisar a situação desses volantes citados pelo maestro aqui, né, Ana? Hugo, Zé Gabriel, a resposta ainda não foi uma resposta definitiva que pudesse chancelar, né? Não, esse cara aqui tem que jogar, esse cara tem que ser o primeiro volante, tem essa característica, vai poder resguardar o meio de campo para depois soltar um Galdames, um Esforza, somar um dos dois com esse cara. Ainda não tem essa figura, né? É mesmo porque a experiência com o Hugo Moura não foi nada boa, Então, né? Para quem acabou de chegar, né, não foi muito boa. Agora, eu acho que é tudo uma questão de estratégia, né? A gente está falando muito da dupla de volantes, que isso me chamou a atenção já nos últimos jogos do Vasco, essa dificuldade de conter mesmo, né? De contenção mesmo, realmente. O Vasco marca muito mal a cabeça de área. Mas também a gente tem que pensar o que acontece no contexto total. Tinha hoje uma dificuldade com o ataque, ele mudou o Adson, acho que foi uma coisa que funcionou. Ele tem jogado com o João Vitor improvisado na lateral, e quando você joga com um jogador que não é da função, o zagueiro tem que ser muito atento para essa saída de bola, e o Maicon não estava atento. O Piton não teve tanto espaço no primeiro tempo, porque o Marinho estava marcando muito a dele. Então, acho que o contexto inteiro do Vasco, ele é um pouco complexo. A gente fala, claro, né, eu especialmente falei muito dessa questão da marcação da entrada da área, mas acho que todo o sistema, assim, ele tem que ser repensado, fazendo isso que eu acho que o maestro falou, aproveitando o que o Vasco tem de melhor. Acho que ainda não, os treinadores que passaram aqui ainda não conseguiram isso esse ano.